Vamos fazer a leitura aqui no capítulo 4 de João, onde nós temos aqui, já tivemos a leitura da mulher samaritana na última mensagem, e aqui a partir do versículo 25 até o versículo 42. Diz assim: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram do que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desse modo, dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, obrigado, porque o Senhor nos permite aqui, mais uma vez, termos a exposição da Tua Palavra. Bondade Tua sobre nós. Rogamos que a Tua Palavra venha a nos conduzir, que a Tua Palavra nos ensine, nos admoeste, nos faça crescer, nos faça encher de esperança, confiarmos mais ainda no nosso Salvador, que a nossa fé seja fortalecida aqui. Dá-nos esperança, Senhor, da vida vindoura, faz-nos crer nisso, que possamos confiar nas palavras de Pedro, quando diz que testemunhou o poder de Deus, quando disse ao seu próprio filho: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, no monte da transfiguração. Assim, em Cristo nós oramos, satisfeitos em Ti, rogando que o Senhor nos conduza. Amém. O capítulo 4 é uma grande peça de evangelismo. O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana nos mostra a universalidade do Evangelho. Este Evangelho é para judeus e também para samaritanos. O capítulo 4 é sobre como barreiras podem ser derrubadas para a proclamação do Evangelho. Então, nós já vimos do capítulo 4, do 1 ao 27... E agora nós vamos expor, talvez ali a partir do versículo 28, do 28 ao 42. Se do 1 ao 27 nós tivemos o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, uma conversa que se dá junto ao poço de Jacó, próxima à cidade de Sicar, uma conversa travada ali próxima ao meio-dia, quase a hora sexta. Depois de uma longa caminhada, Jesus se senta junto ao poço, cansado, sedento, e diz para ela: Dá-me de beber. Isso porque os discípulos haviam ido comprar comida. Agora, a partir do versículo 28 ao 42, seria uma segunda parte do desenrolar dessa conversa. Temos o testemunho daquela mulher diante do povo e o modo como aquela cidade respondeu a esse testemunho, a essa boa nova anunciada.
Poderosa, meus irmãos, é a mensagem do arrependei-vos e crede no Evangelho. Abra comigo, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Os versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. É isso que nós vemos no início do capítulo 4. Jesus está na região rural da Judéia. Há notícias de que ele batiza, de que ele faz mais discípulos e batiza mais do que João Batista. Começa a correr um burburinho, João já morreu. E Jesus agora pensa que seja o melhor momento de ele retornar para a Galileia. E ele precisa passar por Samaria, nos diz o início do capítulo 4. Então diz aqui o versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Eu quero que você entenda com clareza que a mensagem de Jesus é para pecadores. Sua mensagem é: arrependam-se dos seus pecados e creiam na boa nova que é anunciada. Então nós podemos perceber que aquela mulher carecia de salvação, tanto quanto Nicodemos no capítulo 3 de João, que ela precisava arrepender-se dos seus pecados, tanto quanto Nicodemos precisava nascer de novo. Ora, aquele encontro só aconteceu pela provisão do próprio Deus. Era preciso passar por Samaria. Então essa é a mensagem. Os campos estão prontos para a colheita. Esse é o nosso tema. A pregação está dividida em 4 pontos. A atitude da mulher samaritana, depois desse diálogo de Jesus com ela, a atitude dos discípulos, a atitude de Jesus e a atitude dos samaritanos. Depois disso, nós teremos 3 aplicações. A atitude da mulher samaritana. Um relato que nos mostra como a fé pode ser desenvolvida, fortalecida. Uma mulher vivendo um padrão religioso que não era aquele estabelecido pelas Escrituras, e ela teve a oportunidade de conhecer a verdade sobre isso, e as Escrituras mostram como ela respondeu diante desse anúncio. Naquela conversa, Jesus despertou a mulher samaritana. Despertou nela senso de necessidade de descanso. Senso de necessidade de descanso, de completa satisfação. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, satisfação. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Despertou nela, além do senso de necessidade, de descanso, também a consciência do seu pecado, a necessidade de arrepender-se. Você disse bem, você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora, seu marido não é. É assim que está no grego, seu marido não é. Irmãos, ninguém pode receber o evangelho da graça sem que antes perceba que está perdido. Aquele último homem com quem ela vivia não era o seu marido. Você já percebeu que quando a gente vai na internet buscar alguma coisa referente à mulher samaritana, quadros, imagens, aí imagino que há muitos quadros que retratem essa cena, Jesus junto ao poço de Jacó e a mulher chega. Alguma vez você vê essa mulher como uma idosa? Não. Ela é sempre jovem. A nossa mente incute que ela é jovem. Aqui não diz se ela é jovem ou uma pessoa idosa. Mas se você for olhar lá na internet, ela é sempre jovem. Você já teve 5 maridos. O homem com quem você vive hoje, seu marido não é. Então Jesus despertou nela senso de descanso,
senso de consciência do seu pecado, necessidade de arrepender-se. Despertou nela também senso de religiosidade e fé verdadeira. Jesus provocou nela o desejo, então, de expandir aquela conversa. Ela quis falar sobre culto, sobre adoração. Quando Jesus apontou o seu pecado e foi na ferida, ela agora quer saber sobre culto, sobre adoração. Nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim, é assim que ela está falando. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Ela quer saber a verdade, meus irmãos, lá no versículo 20. A revelação de sua vida particular, a presença de um mensageiro de Deus, porque lá um pouco antes, no versículo 19, ela diz: vejo que tu és profeta. Essas coisas despertaram nela um sentimento religioso. O fato é que agora ela tem interesse em respostas que atendam à sua necessidade de uma adoração sincera e verdadeira. O pecado é anunciado e aquela mulher tem necessidade de saber como adorar sinceramente, com verdade. Ela quer saber onde se deve adorar. E Jesus explica: não é o lugar que autentica o adorador, mas a atitude. Essas coisas estão então imprimindo nela um senso de que ela precisa resgatar certas verdades. A preocupação de Jesus então não é onde se deve adorar, mas como se deve adorar. Vocês, samaritanos, têm uma adoração sem entendimento. É isso que ele está dizendo, um ritual desprovido de compreensão. Vós adorais o que não conheceis, diz ele no versículo 22. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso nos faz lembrar o Salmo 76, versículo 1. Está escrito assim: conhecido é Deus em Judá, vós adorais o que não conheceis. Ele não disse, a salvação vem de Jerusalém, não foi isso que ele disse. Ele disse, a salvação vem dos judeus. Quer dizer que esse povo escolhido por Deus, para nele emergir a revelação salvadora de Deus, e assim a salvação chegaria a todos os povos. A salvação vem dos judeus, mas é para todo aquele que nele crê. Vocês adoram quem não conhece. Vocês se divorciaram do culto verdadeiro. Vocês rejeitaram a Deus quando adoravam os ídolos daqueles povos, os povos estrangeiros que habitaram em Samaria séculos antes. Na primeira exposição nós pudemos ver como isso foi tremendo, como isso é impactante, como aquela cidade se rendeu a um culto pagão, como ela ficou sincrética, misturada com as culturas e com a religiosidade de vários povos, tudo no mesmo lugar. E eles criaram o seu próprio padrão de culto, sua própria liturgia. Tudo invenção da cabeça deles mesmos. A questão não é o lugar, a questão é o modo de se adorar, de se cultuar. Vocês lembram, até em Jerusalém, Jesus teve que lidar com pessoas que não eram verdadeiros adoradores. Ele dirá no versículo 21, a hora vem quando nem neste monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele está dizendo, a verdadeira adoração não pode existir fora da pessoa de Cristo. Os samaritanos possuíam o seu próprio monte, Gerizim. As escrituras para eles se resumiam apenas ao Pentateuco, não passava disso. Eles não acreditavam nas escrituras para além disso, para além dos 5 livros. Ao longo dos séculos, eles desenvolveram a própria herança religiosa, uma religião sincrética, uma mistura de religiões. Mas Jesus está dizendo para ela, a adoração precisa ser sincera, de todo o coração, ela precisa ser com afeição da alma, ela precisa ser em espírito. Adoração sincera, em espírito. Mas ele também diz, a adoração precisa ser bíblica, conforme as Escrituras, fiel à palavra, precisa ser em verdade, em espírito e em verdade.
Deus é espírito, portanto, o verdadeiro culto não é questão de lugar, mas de fé. Não é questão de cerimônias inventadas pelo homem, mas do modo verdadeiro de adoração que o próprio Deus nos ensina nas suas Escrituras. Esses dias eu, vendo alguns pregadores expondo esse mesmo texto, e vi uma observação interessante. O pregador dizia: há muita gente por aí com uma adoração sincera, de todo o coração, mas eles não adoram biblicamente, não adoram conforme as Escrituras, eles não adoram em verdade. Há muita gente. Também há muita gente que adora biblicamente, em verdade, que segue fielmente as Escrituras, que é zeloso com ela, e como é, mas não é sincero, não é em espírito, não é. Mas Cristo diz, essa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Jesus supera as expectativas, meus irmãos, tanto dos judeus quanto dos samaritanos. Ele disse àquela mulher: creia em mim, eu sou eu que falo contigo. Creia em mim, eu sou o Messias. Aquele desconhecido demonstrou saber muito a respeito dela e a fez pensar no Messias que viria, o Messias cujo conhecimento seria tão impressionante, impactante, que declararia todas as coisas, como ela mesma disse no versículo 25. E eles de fato acreditavam assim, os samaritanos, pensavam na sua religiosidade deles, que esse Messias viria para ensinar, para explicar tudo. Por isso ela diz assim: declararia todas as coisas. Convencida a respeito da verdadeira adoração, a respeito do seu pecado, ela já não responde a Jesus com palavras, porque ela fala muito, no versículos aí de 1 até o 26, fala muito mesmo. Mas depois que Jesus diz isso, eu sou o Messias, ela se calou. E ela tomou uma atitude. Não é que ela se calou e cruzou os braços, não. Ela partiu para a prática, para a ação. Ela deixou o seu cântaro, diz o versículo 28, foi à cidade e disse ao povo: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? No mesmo dia da conversão daquela mulher, ela se tornou uma missionária. Quem conhece Jesus, meus irmãos, tem pressa em anunciar as suas verdades. Quem conhece Jesus tem pressa em anunciar a boa nova, em dizer dela com quem esteja. Ela deixou o seu cântaro e foi à cidade. Qual foi, então, eu lhes pergunto, a proporção exata de fé que aquela mulher experimentou? Qual o tamanho de fé aquela mulher experimentou? Vocês sabem dizer? Nós não sabemos o tamanho de fé que se instalou no coração daquela mulher. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós podemos assegurar: quando alguém se interessa por Cristo, por sua mensagem, a ponto de esquecer suas próprias obrigações rotineiras, tendo ela um único desejo, uma única vontade, o desejo de anunciar o Redentor, nós podemos dizer: essa fé é real, é verdadeira. É verdadeira, é viva. Que surpreendente atitude. Aquela mulher que preferia o anonimato, aquela mulher de reputação duvidosa, agora diante do Evangelho anuncia a boa nova para todos. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Uma confissão corajosa. A vida dela era conhecida na cidade. Ela não quer esconder-se mais sob o sol do meio-dia, quando ninguém vai ao poço. Ela não quer mais o anonimato. Ela quer anunciar as verdades eternas. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Carson ensina isso. Isso pode muito bem ser uma hipérbole, um exagero,
mas mostra muito bem o quanto da sua vida pecaminosa ocupava o seu pensamento. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela mesma não se contém na sua agitação, é como se fizesse uma pergunta para si mesma: será que ele não é o Cristo? Esse desconhecido sabe tanto, não poderia saber mais ainda? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, diz o versículo 30. O povo ficou impressionado com a agitação daquela mulher, cheios de expectativa em função dos argumentos que ela mesma teceu. O povo decide ir ao encontro de Jesus para que pudessem vê-lo com seus próprios olhos, aquele homem que disse tudo quanto ela fazia. Essa é a atitude da mulher samaritana. O segundo ponto é a atitude dos discípulos. É nesse ponto que eu vou tratar agora. Os discípulos foram até a cidade comprar comida e, quando retornaram, demonstraram o seu preconceito. O versículo 27 nos mostra isso. Nesse ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Na agenda deles não há espaço para derrubar barreiras, fossem sociais, culturais, a fim de que a boa nova fosse compartilhada. O pastor Hernandes diz assim: os discípulos foram à cidade e voltaram sozinhos, com as mãos cheias de pães. Aquela mulher foi à cidade e trouxe consigo muitas pessoas para conhecerem o Salvador. Enquanto isso acontecia, os discípulos estão insistindo para que Jesus comesse daquilo que eles haviam acabado de trazer. Ele diz no versículo 31, no versículo 31 diz assim: nesse íntere os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Meus irmãos, não há indicação aqui de que Jesus bebeu da água enquanto conversava com a mulher samaritana junto ao poço. Não há essa informação. E logo em seguida Jesus tomou da água. Não há. Diz apenas que ele pediu água no início da conversa. É possível que ele ainda estivesse com sede. E agora também podemos acrescentar algo. Jesus também está com fome, porque ele não se preocupou em comer a comida que os discípulos trouxeram. Diante da pergunta dos discípulos: mestre, come, o mestre se aproveita do momento para lhes trazer ensinamentos. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Os discípulos estão pensando no alimento literal, como fez também a mulher samaritana, quando literalmente pensou em água, lá no início do capítulo 14, quando Jesus tratava da água viva. Eles pensam que Jesus já conseguiu comida de algum outro modo. Veja aí o versículo 31. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Mas já em seguida Jesus explica o caráter da comida que logo lhe chegaria à mão. Então aqui nós encerramos esse ponto, a atitude dos discípulos, e partimos para o nosso terceiro ponto, a atitude de Jesus. O versículo 34 diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele está dizendo: aquilo que me dá satisfação, aquilo em que de fato encontro deleite é fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a vontade dele e realizar a sua obra. É disso que o Salvador, meus irmãos, tem fome, realizar a obra do Pai. Não podemos esquecer que na noite da ceia, horas antes da sua morte, ele dirá: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. No capítulo 14, versículo 4.
Isso então ecoa muito do que está em Deuteronômio capítulo 8, como nós lemos hoje já. Versículo 3, quando Moisés está explicando o caminho de Deus para Israel, ele diz: ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Deus. Ninguém, nem de longe, exemplificou melhor esta verdade descrita aqui em Deuteronômio 8:3, na forma como Jesus mesmo fez. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele mesmo usou essa expressão, essa passagem lá em Mateus 4, versículo 4. De fato, todo o ministério de Jesus não é nada mais do que submissão à vontade de Deus, daquele que o enviou. Esta é a missão do Filho. Um versículo aqui tão pequeno, no versículo 34, quando ele diz que a sua vontade é fazer que a sua fome é fazer, a sua comida é fazer a vontade do Pai, isso parece um grande resumo do que está logo adiante no capítulo 5. Os versículos 19 a 47 do capítulo 5 será um grande desenvolvimento que o próprio Jesus nos dá de qual é a sua missão. O versículo 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem, levantem os olhos e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto. Aqui se discute muito sobre esses 4 meses, entre a semeadura e a colheita. Fala-se até num provérbio local, samaritano. Um teólogo diz assim: provavelmente, em algum momento, os discípulos naquela caminhada olharam para uma plantação viçosa e disseram: faltam 4 meses para a colheita. Faltam 4 meses para a colheita. Na prática, Jesus está dizendo que há um contraste entre a colheita física e a colheita espiritual. Há uma diferença entre a colheita física e a colheita da fé. Ele já vislumbrava um monte de gente, a quantidade de samaritanos que vinha ao seu encontro depois de ouvirem o testemunho da mulher samaritana. Olhem, ergam os olhos e vejam, a colheita de almas já pode ser feita, os campos branquejam, o que foi plantado está maduro e pronto. Olhem os samaritanos que se aproximam, eu lhes digo, eu acabei de semear a semente e a colheita das almas já pode ser feita. Onde nenhum judeu podia imaginar, na desprezada e odiada Samaria, a colheita já havia chegado. Aquele lugar estava maduro, pronto para a ceifa. O ceifeiro, aquele que colhe, recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desse modo se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Aquele que colhe já recebe o seu salário e junta o seu fruto para a vida eterna. O fruto são os seguidores de Jesus, são os samaritanos que se achegam para ouvir. O semeador e o ceifeiro juntamente se alegram. Se há algum intervalo aqui, é pequeno. Cristo, o que semeia, e os discípulos, os que colhem, juntamente se alegrarão. Essa ideia de alegria conjunta que se dá entre o que semeia e o que colhe, ela pode muito bem nos levar a Amós, capítulo 9. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 9. Deu logo um pouco depois de Daniel, Oséias, Joel e Amós. Amós, capítulo 9. Amós escreveu seu livro no período em que reinava
um rei no Reino do Norte. Nós já vamos ler um versículo aí. Ele escreveu esse livro aqui num período em que reinava um rei no Reino do Norte. Aqui nós lembramos, há um período do povo de Israel em que há o Reino do Sul, o Reino de Judá, e o Reino do Norte, o Reino de Israel. Então havia um rei aqui no Reino do Norte, chamado Jeroboão II. 2 Reis, capítulo 14, versículo 24, nos diz que este rei, Jeroboão II, fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Então tem dois Jeroboão aqui. Há o primeiro rei do Reino do Norte, se chama Jeroboão. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele que dá início a toda essa estrutura de sincretismo, ele que inventa uma religião, por isso que alguns teólogos falam, quando você vê alguém inventando muita novidade nos campos da religiosidade, eles falam assim, o pecado de Jeroboão, inventou uma religião. Então, 2 Reis, capítulo 14, nos diz que Jeroboão II fez o que era mal perante o Senhor e jamais se apartou dos pecados de Jeroboão, o primeiro, algum tempo antes. Esse primeiro foi o primeiro rei do Reino do Norte. Ele inventou uma religião para atender os seus interesses políticos, o pecado de Jeroboão. Ele feriu a exclusividade do templo em Jerusalém, criou o seu próprio sistema sacerdotal, criou as festas religiosas, ele estabeleceu o seu próprio sistema sacrificial, ele violou tudo que envolvia a fidelidade na aliança pactual de Deus com o homem. E com o tempo, Samaria tornou-se a capital do Reino do Norte. 2 Reis, capítulos 17 e 18, nos mostra como Samaria piorou a situação, ampliou mais ainda esses pecados. Pois bem, Jeroboão II jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão I. Amós profetizou no período de Jeroboão II. O livro de Amós fala sobre juízo vindo sobre o povo de Deus, sobre Israel, cuja capital é Samaria. Versículo 9 diz, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. O versículo 11 diz, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, isso é restauração, meus irmãos, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. O profeta está falando que Deus trará uma restauração espiritual. Vocês lembram, né? Jesus está na região da Samaria, lá em Sicar. Ele acabou de conversar com a mulher samaritana. E agora um monte de samaritanos se aproximam. O profeta está falando que Deus trará uma restauração espiritual. O versículo 13 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que a lavra, o arar da terra, segue logo ao que ceifa, ao que se colhe, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. A King James, a versão da Bíblia King James, diz assim, eis que vem dias em que o lavrador alcançará o que colhe, o que ara a terra alcançará aquele que colhe os frutos. Dias em que aquele que pisa nas uvas alcançará o que lança a semente. Aquele povo estava no conforto da falsa religião, dos falsos deuses. O profeta está anunciando um tempo de purificação para Israel. O crivo do Senhor, a disciplina dele, não é para salvar os pedregulhos, meus irmãos, mas para lançar-os fora, deixando o trigo limpo. Esse é o propósito da disciplina do Senhor. Meus irmãos, há pecadores e pecadores. Há uma categoria particular de pecadores que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Esses olham para o passado, olham para o futuro e nada alarma o coração deles. Eles não têm temor no Senhor. São pecadores complacentes, descuidados, negligentes. Não se importam em nada com seus pecados, não lhe aflige a noite escura, não aflige o coração deles, eles não se perturbam, não se quebrantam diante do Senhor. São descuidados,
mas dentro de Israel há um outro Israel. Há um Israel espiritual, um Israel constituído pelo povo de Deus, um grupo de pecadores carregando a marca de uma preocupação espiritual. Eles sabem da existência desse crivo, dessa sacudida da disciplina do Senhor. Eles estão preocupados em manter-se no perímetro da graça de Deus, vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Cássio nos diz que esse alegrar-se juntamente aponta para uma promessa escatológica de Amós, capítulo 9, versículo 13. Serão dias em que a colheita dos frutos irá até o tempo de preparar novamente a terra com o arado. Dias em que o pisar nas uvas irá até o tempo de semear novamente. Os montes derramarão vinho doce e as colinas todas se derreterão. Uma imagem vívida de uma bênção que não cessa, de uma prosperidade espiritual que não cessa. Jesus está dizendo que a era escatológica raiou em seu ministério. O semeador e o ceifeiro juntamente se alegrarão. O versículo 37 diz: pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador, outro é o ceifeiro. Um semeia e outro colhe. O trabalho de ambos, do semeador e do ceifeiro, é essencial. O semeador se antecipa ao que está por vir, o ceifeiro desfruta do fruto do trabalho de outro. Não há competição. A parceria aqui é visível. Paulo, em 1 Coríntios, diz, capítulo 3, diz: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Jesus plantou a semente. A mulher samaritana, fruto desta semeadura, já está em campo, atuando. Os discípulos agora estão sendo chamados para a colheita. Ao que parece, Cristo nos está fazendo uma introdução para o versículo 38. Ele diz: eu vos enviei para colher, para ceifar o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. Jesus está falando dele e da mulher samaritana. Outros trabalharam. Agora vocês, discípulos, se juntam neste trabalho. Todos trabalham. Os que colhem nunca devem esquecer que os frutos que eles colhem é resultado do trabalho de outro. E aqui nós experimentamos muito disso na igreja, né? Chegam uns, se aproximam, passam a conviver, fruto do trabalho de outros muitas vezes. Outros aqui recebem a semente e vão ser fruto em outro lugar. Um é o que semeia, outro o que colhe. Vamos para o último ponto, a atitude dos samaritanos. O versículo 39 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. O versículo 40 diz: indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O testemunho impactante da mulher samaritana trouxe muitos a Cristo. Realmente, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vejam que contraste. De um lado, a incredulidade com que Cristo foi recebido lá em Jerusalém e também na Judéia. Ele precisou sair rapidamente da região da Judéia para a Galileia. Mas aqui, todavia, nessa região de Samaria, uma multidão aceitou Jesus como Messias prometido. Uma multidão de pecadores dobrou-se diante do Senhor. Uma multidão de pecadores desejou estar no perímetro da graça de Deus. E Jesus não operou ali nenhum milagre. Interessante isso. Nós lemos toda essa narrativa
e não há registro de que Jesus trouxe algum milagre. E tudo isso se deu em apenas 2 dias. Os samaritanos rogaram que Jesus ficasse com eles, e muitos mais então creram nele por causa da sua palavra. Ou seja, outras pessoas, além daquelas que se aproximaram pelo testemunho da mulher samaritana, creram em Jesus. Quanto fruto amadureceu naqueles 2 dias. O semeador e o ceifeiro juntamente se alegram. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. A igreja, nossa fé não pode descansar senão nas palavras de Cristo, meus irmãos. O testemunho verbal que procede dos lábios de uma pessoa, como essa mulher, de fato pode nos encher e satisfazer os ouvidos, porém jamais confirma a alma na confiante tranquilidade da salvação. Percebem isso? É um belo testemunho, isso realmente nos alegra, nos dá satisfação em ouvir, mas não nos dá salvação. São as palavras de Cristo que nos salvam. Elas não confirmam a alma na confiante tranquilidade da salvação. Nós gostamos de ouvir um bom testemunho, mas o que nos dá a salvação é Cristo. Já não é pelo que nos tem dito, mas pelo que nós mesmos temos ouvido. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André disse a Pedro, lá no capítulo 1, achamos o Messias. Filipe disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Natanael disse a Jesus: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Os samaritanos dizem: este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher identificou Jesus inicialmente como um judeu, depois como alguém maior que Jacó, depois como profeta, depois como Messias, que anunciaria todas as coisas. Os samaritanos dirão: ele é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Jesus nos traz para o perímetro da graça. Percebem, o Evangelho de João, ele vai aumentando o ciclo de alcance dessa palavra da graça. Desde o capítulo 1, nós vemos ele se achegando a um e a outro, formando seus discípulos, tendo diálogos ali com uma pessoa, com 2 pessoas. Ele vai aumentando o seu círculo de alcance. Depois chega naquela festa de casamento, lá nas bodas de casamento. Ele depois chega no templo, depois ele já precisa sair da cidade agora, porque ele já está correndo perigo de vida. Reparem, o perímetro da graça vai aumentando, ele vai ampliando o seu alcance, ele vai ficando cada vez mais conhecido, as pessoas também vão despertando cada vez mais a respeito do Salvador. É difícil ter certeza a respeito dessa frase. Este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. É difícil. Eles talvez estivessem impressionados pelo fato de que o Messias judaico também é o Tareb, como eles chamavam o prometido Messias, lá de Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e 18. Eles tinham sua própria religião. Então, as escrituras para eles era só o Pentateuco. Então, eles pensavam nesse Messias conforme ele está anunciado lá em Deuteronômio 18, versículos 15 e 18. Então, a gente não consegue aqui precisar o que havia realmente nessas palavras dos samaritanos, quando eles dizem: este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Se era sob a perspectiva deles ou se era algo mais. Mas aqueles que leem João, à luz das Escrituras, podem muito bem ver esse título como muito apropriado, uma vez que Jesus estaria no primeiro evangelismo transcultural, o que passaria a ser um padrão a ser seguido pela igreja. Isso nos lembra, por exemplo, Atos 1:8, quando Jesus disse aos discípulos: sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos para as nossas aplicações. Você tem semeado, você tem colhido. Como é grande a alegria de levar alguém a Cristo, ser pai na fé, mãe na fé. Que recompensa é esta? A de entesourar frutos para a vida eterna. São duas alegrias, uma por testemunhar e outra por colher os frutos. Uma por semear e outra por colher os frutos da evangelização. Nem sempre o que semeia é o mesmo que colhe. Os discípulos participaram de uma colheita que eles não semearam. Jesus é o semeador por excelência. Mais que isso, ele é o grão de trigo que, caindo na terra e morrendo, dá fruto em abundância. É o que está em capítulo 12, versículo 24. Você tem semeado, você tem colhido. Vejam, esses homens são os discípulos de Cristo, mas neste momento aqui, seus olhos estão presos em coisas terrenas, seus olhos têm dificuldade de ver coisas celestiais, eles não têm visão espiritual do que está por acontecer, eles se incomodam em ver Jesus conversando com aquela mulher, eles estão preocupados com a comida. Nós muitas vezes também somos assim, meus irmãos. Respondemos a tudo à nossa volta com olhos materiais, tudo mesmo. O dia do Senhor, o culto solene, corremos o risco de olharmos para esses momentos sem as lentes espirituais. Nossos momentos de comunhão, nossas conversas uns com os outros, nossas atividades no trabalho, nosso tempo em família, o modo como eu cuido da minha família, o modo como pastoreio minha esposa, minhas filhas, os nossos olhos podem estar embaçados pelas lentes deste mundo. Naquele momento eles não tinham visão espiritual do que estava por acontecer. Somos chamados então para sermos luzeiros, candeias, que anunciam a boa nova. Onde estão os seus olhos? Você tem semeado, você tem colhido. Onde estão os seus olhos? Você tem fome de Deus? Você tem fome de Deus? É a nossa última aplicação. Jonathan Edwards, no seu livro Afeições Religiosas, ao comentar sobre o apetite da alma por maiores realizações espirituais, diz que quanto mais o verdadeiro santo ama a Deus, mais deseja amá-lo, mais se inquieta com a sua falta de amor. Quanto mais odeia o pecado, mais deseja odiá-lo, mais se lamenta por ainda ter apego. Ele se incomoda, isso lhe perturba, lhe tira o sono. Ele continua assim, o Jonathan: é da natureza do recém-nascido espiritual ter sede de crescer em santidade, como é também da natureza do bebê recém-nascido ter fome de leite materno. Vocês sabem, aqui nós temos algumas mães de bebês recém-nascidos, como uma criança, ela quer o leite. E ela para porque cansa, né? Ela cansa, tem que parar um pouquinho. Ela volta, quando ela descansa, ela volta novamente a mamar. Ela deseja muito o leite materno. Quanto mais afeições espirituais tem o verdadeiro cristão, mais ele se assemelha a um mendigo inoportuno, suplicando por fé e alimento espiritual para poder crescer, e mais sinceramente se dedica a essa busca. Ele tem fome de Deus. Não é por acaso que buscar a Deus é uma grande característica dos santos. O Jonathan traz muitos versículos, eu infelizmente não posso trazê-los aqui por conta do nosso tempo. Abra o Salmo 69 e acompanhe comigo.
Salmo 69. E acompanhe comigo. Vejam isso, Salmo 69, versículo 32. Vejam isso, os aflitos, e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Talvez a estrutura aqui do português lhe traga alguma dificuldade para compreender essa frase. Eu vou ler uma outra versão. Vejam isso, os humildes, e se alegrem, vós que buscais a Deus, animai o coração. Vós que buscais a Deus, animai o coração. Esta é a comida de quem tem fome e sede espiritual, fome de Deus. Você tem fome de Deus? Você busca a Deus como um recém-nascido? Você tem semeado? Você tem colhido? Onde estão os seus olhos? Você tem fome de Deus? Que belas palavras. Belas palavras que nos falam de como Jesus nos chama para esse perímetro, de como nós podemos responder. Nós podemos ver aqui no capítulo 4, que belo encerramento aqui. Como é bonito ver isso. Muitos creram nele. E eles disseram, é o Salvador do mundo. É interessante essa cena. Eu quero aproveitar o momento e trazer aqui Atos 8. Atos 8. Abra mais uma vez a Bíblia. Assim que Estevão é morto, né? Os discípulos são colocados, eles são dispersos, dizem as Escrituras. Com a morte de Estevão, os discípulos vão para outros lugares. E o capítulo 8 de Atos nos fala que Filipe foi pregar em Samaria. Essa mesma Samaria onde está Jesus agora pregando aos samaritanos, anunciando a boa nova. Esse mesmo lugar onde os samaritanos estão dizendo, verdadeiramente Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Vejam agora Filipe também colhendo. Olhe só. No versículo 8:4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Que frutos, meus irmãos, que frutos. Os frutos trazem alegria. Que Deus provoque o nosso coração e também produza em nós alegria de anunciar o Evangelho, alegria em testemunhar de Cristo, alegria em ver os frutos. Muitas vezes frutos que vocês nem mesmo semearam, mas também na colheita se alegrando. E Deus nos coloque alegria, que nós respondamos a isso positivamente. Respondamos com alegria, que nós todos desejemos estar no perímetro da graça do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus, te agradecemos aqui, porque o Senhor, mais uma vez, trouxe a sua palavra. Louvado seja o teu santo nome. Te rendemos graça, Deus, e nos colocamos diante de Ti, com temor filial, rogamos a Tua misericórdia sobre nós, coloca em nós a viva alegria, o santo desejo de viver a Tua palavra, de buscá-la, de compreendê-la, de praticá-la em nossa vida. Dá-nos compreensão, dá-nos lentes espirituais, Deus, para percebê-la em nosso coração e vivermos essa bela mensagem.
Assim, em Cristo nós choramos. Amém.